Graça e paz da parte de Deus, da parte do Espírito Santo e da parte de Jesus Cristo a todos nós nesse dia. Sabe, Deus quer falar ao nosso coração, Jesus quer se comunicar conosco. Nós precisamos então estar atentos para ouvir a sua voz nesse instante. Nós vamos conversar sobre um assunto maravilhoso. Nós vamos conversar sobre uma perspectiva que nós seres humanos precisamos a cada dia aprender mais. Sabe, existem dois tipos de milagres que Jesus realizou e ainda continua realizando. Um é aquele milagre, e Jesus se envolveu muito, Jesus fez muito mais desses aqui, é o milagre parcial. Jesus, ao longo do seu ministério de 3 anos e meio, enquanto andou aqui na terra, ele realizou muitos milagres parciais, mas Jesus também é o único que pode realizar um milagre permanente. Então nós temos dois tipos de milagres, o milagre parcial e o milagre permanente. Agora, se você observar, nós seres humanos estamos sempre querendo, desejando, buscando que o milagre parcial alcance a nossa vida, quando na verdade o milagre ele é parcial, ele passa, ele tem um fim, mas o milagre permanente, esse é o mais importante, porque esse dura a vida eterna. Mas infelizmente nós estamos observando, e você também deve observar, que poucas as pessoas estão buscando o milagre permanente, aquele milagre que será eterno. E nós vamos aprender um pouquinho sobre isso, sobre essas duas dinâmicas do milagre, o milagre parcial e o milagre permanente. Qual é desses dois milagres que você deseja que você seja alcançado por Deus? É o milagre parcial ou o milagre permanente? O que você acha? Então vamos orar nesse instante para que o Espírito Santo nos ilumine, nos esclareça essas verdades da palavra de Deus. Amado Pai, querido Deus, estamos aqui para aprender mais do Senhor e por isso, com humildade, que o Santo e Bom Espírito nos oriente, nos capacite para entendermos e vivermos segundo a Tua vontade. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Olha só, ao longo do ministério de Jesus, Jesus se deparou com muitas pessoas sofrendo, e aí Jesus realizou grandes milagres, mas muitos milagres. O ministério de Jesus foi recheado por milagres na vida das pessoas, mas esses foram milagres todos parciais. Até quando ele ressuscitou pessoas, foram milagres parciais. Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso, nós vamos descobrir isso. Vamos primeiro a uma ressurreição que Jesus fez no capítulo 7 de Marcos, de Lucas. Só Lucas registrou esse milagre, tá? Então nós vamos partir com esse aqui, uma ressurreição, capítulo 7, verso 11. Esse foi uma ressurreição do filho da viúva de Naim, era a cidade. Foi parcial. Por quê? Porque esse garoto aqui, nós vamos perceber que ele não foi completo, ele não foi permanente, ele foi parcial. Vamos lá, verso 11, 7, verso 11 de Lucas. Em dia subsequente, dirigiu-se Jesus à cidade chamada Naim. Ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela, vendo o sofrimento. Vendo-a, o sofrimento, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduzia, disse Jesus: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor, glorificavam a Deus, dizendo: o grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Essa notícia se espalhou, essa notícia a respeito dele se divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Aqui está, esse é um milagre parcial. Por quê? Porque esse jovem aqui,
que estava morto, Jesus vai e o ressuscita, devolveu a sua mãe, grande alegria, imagine que felicidade. Mas esse jovem voltou a morrer novamente. Então não foi um milagre completo ou permanente, foi um milagre parcial. E aí nós podemos, tem um outro texto, um outro relato, eu quero ir com você agora em João, vou só contar essa história no capítulo 5 de João, nós temos a história do paralítico que Jesus cura e que ele fora ao tanque de Betesda. Ele estava lá 38 anos aleijado. E ele estava lá esperando, quem sabe, o mover, era o conceito que eles tinham na época, o mover da água, e aquele que entrava primeiro era curado. Jesus então passeando, começando o seu ministério, passeando ali entre aquela multidão de coxos, aleijados, cegos, que estava na expectativa, ninguém o conhecia, ninguém o reconheceu. Ele então chega para esse homem e diz: queres ser curado? O homem então diz: Senhor, isso está aqui o relato no capítulo 5 de João, você pode ler depois. Senhor, não tem ninguém que me coloque na água. Quando eu tento ir, outros vão à minha frente. Aí Jesus olha para o homem e diz: levanta-te, tome o teu leito e anda. Aquele homem acreditou na palavra e ele colocou-se em pé e foi completamente curado, pegou o seu leito e saiu pulando de alegria, grato a Deus. E ele nem reconheceu Jesus, ele nem sabia que era Jesus. E aí sabe o que acontece? Esse homem teve também um milagre parcial, porque esse homem não mais ficara aleijado, mas ele veio a morrer, não sei quantos anos depois, mas ele morreu. Então foi um milagre parcial. E aqui nós temos ainda uma outra ressurreição espetacular, talvez a mais espetacular, que aconteceu no capítulo 11 de João, que é a ressurreição de Lázaro, que era amigo de Jesus. Já estava morto há 4 dias. E aí Jesus então volta ali e mais uma vez Jesus faz esse milagre. Nós vamos ver a partir do verso 39, diz assim o relato, porque Jesus disse para sua irmã: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Lázaro estava morto já há 4 dias, aí Jesus chega, então ordenou Jesus as pessoas: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, a irmã do morto: Senhor, já cheira mal, não traga esse ridículo, porque já são 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se credes, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creia que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas por ataduras, e o rosto envolto em um lenço. Então lhe disse Jesus: desatai-o, deixai-o ir. Pronto, um milagre também maravilhoso, mas também parcial, porque Lázaro mais tarde voltou a morrer. Então aqui está, queridos, essas pessoas foram alvo de milagres parciais, mas sabe, você e eu precisamos entender, e hoje as pessoas estão em busca, ainda hoje, dos milagres parciais de Cristo. Elas estão indo para Cristo interessadas em que Cristo cure as suas doenças, resolva os seus problemas para esse mundo, sabe, resolva os seus problemas familiares, seus problemas financeiros, isso, aquilo outro. É diverso, ou seja, isso não é errado, buscar os milagres parciais, mas isso não é o mais importante. O mais importante é buscar em Cristo o milagre permanente. E qual é o milagre permanente que Jesus quer fazer na nossa vida? Olha só, nós vamos agora aqui, esse é o milagre permanente, Lucas capítulo 23, Lucas 23, para você perceber, aqui é o milagre permanente que Jesus quer realizar em nossa vida. Lucas 23, a partir do 39, 23, veja aqui, a partir do 39, um dos malfeitores, Jesus já estava crucificado, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença?
Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Olha aqui o milagre permanente que Jesus quer fazer. Verso 43, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus garantiu, esse é o milagre que Jesus quer fazer comigo e com você, o milagre permanente, o milagre da salvação. Aquele homem ainda ficou várias horas ainda ali, vivo, sofrendo, porque no livro de João tem um relato que os soldados vieram e quebraram a perna daqueles 2 soldados e eles morreram. E Jesus, quando foi, ele já estava morto. Ou seja, eu e você precisamos buscar, querer, desejar o milagre permanente, porque isso é o que mais importa. Sabe, é isso que deve permear a nossa vida. Lá agora, uma outra realidade dessa, que se encontra, você pode ler em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 6, no verso 7 e 8, diz assim, Paulo, sabendo que ia morrer, ia ser decapitado por Nero, ele diz assim, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Aí ele diz, e desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, mas não só a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Queridos, Paulo tinha compreensão de o que importava não era perder a sua vida física, mas viver a esperança real do milagre permanente, da vida eterna em Cristo Jesus, e isso é que importa. Por isso Paulo diz, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu e você precisamos viver a cada dia com Cristo, e se a morte nos alcançar, é lucro, porque estando com Cristo é a garantia do milagre permanente, o milagre da vida eterna. Sabe, infelizmente, as igrejas, a maioria estão cheias aí, oferecendo só milagres parciais, e as pessoas vão atrás, mas nós precisamos buscar, ensinar, mostrar às pessoas que o que mais importa é o milagre permanente, é o milagre que Jesus fez ao morrer na cruz para nos salvar, e nós precisamos querer isso a cada dia. Tem sido essa a sua perspectiva? Buscar o milagre permanente que Jesus quer oferecer para mim e para você? Então que você busque isso hoje, porque isso vale a pena. Que Deus te abençoe e vamos orar. Amado Deus, obrigado pelo milagre permanente da salvação em Cristo por meio do teu sacrifício na cruz. Nós queremos ser alcançados por esse milagre. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.